Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa leitura em Apocalipse, e hoje eu quero ler com você o capítulo de número 6. Para você entender o capítulo 6, você tem que lembrar do capítulo 5 de Apocalipse. E o capítulo 5 vai dizer que João está diante do trono do Senhor, e tem várias imagens gloriosas ali. E existe um livro que foi selado, ou um livro que está selado. E o problema é que ninguém consegue abrir esse livro, e esse livro é a história humana, é a história da humanidade, é a história do nosso mundo. Por isso que João precisa saber o que vai acontecer, ou pelo menos ele precisa ter um insight do que está acontecendo. É por isso que João entra em desespero. E aí, num certo momento da história, quando João se encontra angustiado, aparece aquele que é digno de abrir o livro. Isso é o Senhor Jesus. Então Jesus pega o livro nas suas mãos e agora Jesus começa a abrir os selos desse livro. São 7 selos e cada selo que o Senhor Jesus abre, mais ele vai revelando o que está acontecendo na história humana. E talvez seja importante lançar uma nota aqui para te dizer o seguinte: a linha que eu vou trilhar para a gente olhar o restante de Apocalipse, não é que a gente tem aqui um conteúdo cronológico, ele não funciona assim. Mas na verdade eu diria que o conteúdo de Apocalipse a partir desse momento ele funciona como uma espiral, onde ele apresenta uma volta e ele mostra algumas cenas, e aí depois ele mostra uma outra volta, mas aprofundando a mesma cena, e aí mais uma vez ele dá mais uma volta mostrando a mesma coisa, só que sobre uma nova perspectiva. Então a gente nesse canal, pelo menos nesse conteúdo de Apocalipse, pelo menos nesse momento até onde eu estudei e considerei as várias visões, eu não vou olhar como se fosse algo contínuo, corrido, cronológico. Mas para mim, tudo vai acontecendo e tudo vai sendo mais uma vez enfatizado no capítulo da frente, onde João conta e vê as mesmas coisas, só que aprofundando cada vez mais. Cada vez que ele reconta a história, tem mais detalhes e mais riqueza, e assim vai ser bem interessante a gente olhar sobre essa ótica, essa história que está aqui registrada em Apocalipse, que nada mais é do que a nossa história. Então, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que João começa olhando, e a primeira coisa que o texto diz é que quando ele está observando, eis que aparece o Cordeiro, que abre o primeiro dos 7 selos. E o texto diz assim: então eu ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha! E eu olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. A primeira visão que João tem quando o primeiro selo é aberto por Jesus é sobre um cavaleiro branco. E aí algumas pessoas discutem muito sobre isso, se esse cavaleiro é uma imagem de Jesus, até porque lá no capítulo 19 você vai ver Jesus aparecendo gloriosamente sobre um cavalo branco, mas talvez aqui a gente não tenha a imagem de Jesus. Talvez esse cavaleiro aqui branco é uma figura e uma representação do próprio Satanás. E como ele é descrito, né, como um cavalo branco, uma falsa pureza, foi-lhe dado um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Talvez o que a gente tem aqui é essa ideia de que Satanás está puxando tudo aquilo que virá logo em seguida. Porque os 3 outros selos que a gente vai ver aqui são desastres aterrorizantes. E talvez a ideia seja que Satanás puxa todas essas coisas atrás dele. Então ele é esse ser que finge ser um cavaleiro da paz, mas que na verdade traz consequências terríveis sobre o seu comando. E o que é fantástico dessa pequena descrição é que foi-lhe dado uma coroa e ele cavalga como se fosse um vencedor, ou seja, ele não é o vencedor, e a coroa foi dada. Então é num certo sentido onde o Senhor ainda mantém a soberania sobre a própria atuação de Satanás. E o segundo ser vivente diz, venha, então saiu outro cavalo, e esse era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então veja que agora a gente tem um cavalo vermelho. E esse cavalo, ele representa o ódio. Ele é essa imagem, essa figura do ódio, da ausência de paz através da guerra. E aí tem o terceiro selo. E esse terceiro selo também é um cavalo preto. E o texto diz assim que o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Esse cavalo preto, ele representa uma desordem econômica.
Esse cavalo preto, ele representa a fome, ele representa a pobreza, ele representa a exploração. E é fantástico ver que aqui tem uma nota que um dos seres viventes diz, né? 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário era considerado um salário justo de um trabalhador. Então é como se o tempo fosse tão difícil, tão opressor e tão oprimido, que um salário de um dia inteiro você conseguiria comprar apenas 1 quilo de trigo. Mas por outro lado, esse ser vivente diz, não danifique o azeite e o vinho. Olha só que crítica fantástica que a gente tem aqui. A crise econômica em que esse cavalo desencadeia é tão profunda que o pobre continua sendo cada vez mais oprimido e ao mesmo tempo o rico ele não sofre consequência alguma. O rico não é danificado, ou seja, não vai ser mexido no azeite e no vinho do rico. Muito pelo contrário, quem sofre as consequências sempre é o oprimido. Então esse cavalo ele traz uma ordem do seguinte, ao mesmo tempo em que a fome reina, o luxo também continua triunfante. Esse é o terceiro cavalo. E aí vai falar sobre o quarto cavalo e o quarto selo que a gente tem aqui, que é o cavalo de cor pálida, ou ele tem uma cor de decomposição, mas que a gente tem traduzido na nossa Bíblia como se fosse um cavalo amarelo. E o texto diz assim, o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. E foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então começa com Satanás puxando a fila, aí passa então pelas guerras, e aí entra então pela fome, e agora a gente tem a imagem da morte. Então quando a gente olha para esses 4 cavaleiros que representam a cadência do nosso mundo, eu acho que é muito importante você pensar e chegar na seguinte conclusão comigo. Existe um poder devastador operando no nosso mundo. Talvez seja essa a grande ideia que a gente tem aqui e que João quer nos chamar a olhar e perceber. Então o grande problema do nosso mundo não é simplesmente político, não é financeiro, não é, poxa, se colocar as peças tais, os governos tais, o sistema tal, isso vai funcionar. Não, na verdade não vai. Porque o grande problema do nosso mundo é a cadência pela qual ele é regido. E é Satanás puxando todas essas coisas e a gente experimentando e sofrendo todas essas tensões. E é por isso que quando eu olho para esse texto, eu não consigo perceber que talvez sejam pontos específicos da história. Porque o mundo jaz no maligno. O ódio e a guerra sempre estiveram presentes no nosso mundo. A fome e a opressão sempre são uma realidade que a gente experimenta. Então talvez esses 4 selos estão querendo mostrar já uma coisa muito importante. Reinterprete a história entendendo que o grande problema do nosso mundo é espiritual. Agora, por um outro lado, se isso pode talvez assustar você um pouco, esse chamado a reinterpretar, não se esqueça de quem está chamando esses cavalos para agir. E é o próprio divino que diz, venham e atuem. Eu sei, é doloroso, é difícil de entender, é uma coisa complexa de interpretar, mas pense no seguinte, o fato de nós experimentarmos tudo isso, e a gente lutar contra tudo isso, que é o nosso dever, lutar e chorar e angustiar-se por um pedido de socorro, que já a gente vai ver, mas por um outro lado, o Senhor é soberano sobre isso. O Senhor não perdeu o controle, não é Satanás quem está governando, a coroa foi dada, ele luta como se fosse um vencedor, mas ele não é. Porque quem venceu é Cristo e quem tem a coroa é Cristo. Então tudo isso são peças dentro da maneira de Deus permitir com que a cadência pecaminosa do nosso mundo possa se desenrolar ao longo da história. Então é o Senhor quem está chamando essas atuações e é o Senhor quem tem permitido com que essas coisas aconteçam. Só que quando a gente abre o 5º selo, ou melhor, Jesus abre o 5º selo, o cenário muda. A gente sai daqui e a gente vai para o céu. Porque olha só o que o texto diz. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho de que deram. E eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. De repente a imagem muda e aí a gente está no céu. E na verdade a gente agora vai olhar debaixo do altar do Senhor. O altar é esse lugar do perdão, esse lugar da reconciliação. E o texto vai dizer assombrosamente que existem almas lá. E a gente acredita que esse é um lugar que talvez já seja o céu, mas ainda não.
porque eles estão aguardando e eles têm consciência, eles clamam por justiça. Então, assim, é uma cena um pouco assustadora, para ser muito sincero com você, mas ao mesmo tempo você começa a perceber que eles não perguntam o porquê. Eles não perguntam, Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Eles não perguntam o porquê, mas eles perguntam até quando. Até quando o Senhor vai permitir com que tudo isso continue acontecendo? Até quando o nosso sangue vai ser injustiçado? Até quando o nosso sangue, o nosso testemunho, a nossa morte vai parecer ter sido em vão, porque o mal continua prevalecendo lá embaixo? E o que o Senhor faz? O Senhor ainda não diz que chegou a hora do julgamento, mas o Senhor distribui mantos brancos, os mantos da vitória. Se vocês foram marcados pelo sangue e pela dor, ainda que vocês estejam clamando por justiça, mas esse é o lugar dos mantos brancos, esse símbolo da vitória que eles experimentam, embora eles ainda clamem. E mais do que isso, o texto diz que esse sofrimento e essa tensão que a gente experimenta só vai acontecer até que, o texto diz, seja completo o tempo de Deus. Ou seja, Deus trabalha com um planejamento. Deus já decretou um fim. E isso significa que o Senhor só está esperando completar, conforme Ele mesmo diz, completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, é só até o tempo em que todos morrerem conforme o Senhor já havia predito, conforme já havia tudo sido planejado por Deus, para que então eles pudessem entender que agora sim chegou o dia do juízo final e agora sim chegou o momento de grande glória e alegria. E é por isso que você tem aqui o sexto selo. E o sexto selo, ele justamente vai falar sobre esse dia final. Então, só recapitulando, os 4 primeiros selos, eles nos falam sobre essa tensão em que nós vivemos. O 5º selo nos leva para o céu e vê almas clamando, dizendo até quando. E aí o 6º selo vai falar sobre o quê? Sobre a volta de Jesus, sobre esse tempo glorioso, esse episódio glorioso, essa cena final de toda a criação. E olha só como o texto diz, no verso 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto e o sol ficou escuro como tecido de grina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Veja que o que está sendo dito aqui é que a criação está se desintegrando quando há essa volta gloriosa de Jesus. Tudo que é sólido, tudo que é firmado, tudo que é firme, tudo aquilo que parece ser inabalável está se abalando. E aí então, olha só a reação das pessoas. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É o universo sendo sacudido, é o universo se desinformando, e todos os homens, veja que tem 6 classes de homens aqui, ou 6 posições de homens, desde o mais rico até o mais pobre, está todo mundo tentando fugir de Deus, porque o tempo da graça acabou, porque o tempo onde os cavalos prevaleciam acabou, e agora é o tempo onde eles sofrerão aquilo que eles negaram a vida inteira, de encontrar-se com um cordeiro e não com os cavalos. E agora eles querem se esconder. Enquanto as almas no céu clamam dizendo, até quando, Senhor? Esses dias caiam sobre nós as rochas e nos escondam da ira do cordeiro. Porque nós não quisemos a graça do cordeiro. Nós não quisemos o amor do cordeiro. Nós não quisemos a salvação do cordeiro. Mas nós vivemos a nossa vida inteira e agora sofreremos a ira do Cordeiro. Talvez o que o capítulo 6 de Apocalipse esteja mostrando para a gente são 2 imagens assim que são muito reais na nossa vida e presente na nossa história. É o nosso mundo se desintegrando. Quando você olha para o que está acontecendo ao nosso redor, você claramente vê isso. Um mundo se desintegrando. Às vezes num aspecto físico, mas às vezes num aspecto interno. Tantos corações que estão se desintegrando, se deixando levar por tantas coisas, e ao mesmo tempo a nossa criação começando a ficar abalada. E aí, no meio de tudo isso, nós temos um clamor. No meio de tudo isso, nós temos uma igreja sedenta por justiça. No meio de tudo isso, cabe a mim e a você dizer, Senhor, até quando? Porque é no até quando
que a gente vai caminhando. Não é sobre o porquê, mas é sobre, Senhor, até quando nós vamos ter que suportar esse momento? E mesmo que o até quando pareça algo angustiante, porque é difícil, quando você pergunta até quando, você está sofrendo. Mas talvez seja por isso que esse capítulo está aqui. Está aqui para dizer que, embora a gente esteja vivendo entre cavalos e caos e todas essas imagens grotescas, a gente está vivendo debaixo do cuidado do Deus soberano. E esse Deus soberano está conduzindo a história. Esse Deus soberano está triunfantemente nos levando à vitória. Sem um minuto a mais, sem um minuto a menos, mas é quando se completar o tempo, e aí então nós estaremos gloriosamente diante de um Jesus onde já não vai mais haver sede de justiça, mas nós experimentaremos a grande graça do Senhor. Então talvez faça mais sentido agora quando você olha as bem-aventuranças do Sermão do Monte de Jesus. Quando ele fala sobre ser bem-aventurado, e geralmente as bem-aventuranças, você já percebeu isso, elas mostram que não tem nada de alegria ali, não tem nada de bem-aventurança. Porque a gente vive um estado de profunda angústia quando a gente olha para as bem-aventuranças. Mas cada uma delas termina com uma promessa, dizendo: ainda que vocês passem pelo até quando, não se enganem, nem se iludam com outras coisas que os reis, os poderosos da terra, podem tentar encher o seu coração. Pois será o grande dia e passará por toda a eternidade, quando nós não mais teremos fome e sede de justiça. Por quê? Porque seremos fartos. Fartos da justiça divina. Fartos do amor de Deus. Fartos dessa graça imerecível que você e eu podemos desfrutar hoje. Então não deixe para amanhã. Não se iluda com os teus sofrimentos e nem tente simplesmente ignorá-los. Eles são reais, mas ao mesmo tempo você e eu temos um papel importantíssimo de estarmos clamando e suportando tudo isso, sabendo que o Senhor nunca nos coloca numa provação que seja maior do que a gente pode suportar. Deus abençoe você.